Então tá, bom dia a todos. Meu nome é Cíntia Cristina Martins, sou uma das médicas intensivistas aqui do CHT, no Hospital Trabalhador. E hoje nós vamos falar de um trauma que é bastante comum no atendimento dos pacientes aqui do nosso serviço, o trauma de tórax. Ele é bem importante porque traz muitas implicações, tanto do ponto de vista cirúrgico, como de reabilitação do paciente na sequência. Quem vai apresentar a nossa aula é o William, ele é residente da anestesiologia do Hospital de São José dos Pinhais e está passando estágio conosco durante esse período do mês de junho. William, por favor. Obrigado, doutora. Então, eu vou apresentar aqui o capítulo 4 da revisão do ATLS sobre o trauma torácico. Primeiramente, né, falando sobre a importância do trauma torácico, né, que ele é uma causa bastante grande de mortalidade no ambiente intra-hospitalar ainda. Porém, existe uma quantidade pequena de traumas que acabam necessitando de uma abordagem cirúrgica especializada, a menos de 10% dos contusos e de 15 a 30% dos traumas penetrantes. Os outros injúrias traumáticas de tórax, elas podem ser manejadas por um médico treinado em ATLS mesmo. Falando um pouco de fisiopatologia, né, você tem alterações da pressão intratorácica causadas por trauma de tórax, ocorre hematomas, colapso alveolar, que acaba levando as principais consequências, que seria a hipóxia, hipercarbia e acidose pela piora da troca gasosa nos alvéolos. Isso aí pode levar a tanto a acidose metabólica, secundária à hipóxia tecidual, como a acidose respiratória pela dificuldade de eliminação de CO2. Então, a abordagem do trauma torácico, ela se estrutura assim como todas as outras abordagens da TLS, né? Visando no exame primário, primeiro corrigir as alterações mais ameaçadoras à vida, restabelecendo funções vitais e focadas em corrigir nesse momento, principalmente, ou prevenir o aparecimento de hipóxia. No exame secundário, você vai rever outros mecanismos que podem ser possivelmente ameaçadores à vida, e aí depois seguir com o tratamento definitivo dessas lesões. Então, em relação ao exame primário, a gente vai focar principalmente nas lesões ameaçadoras à vida. A gente segue a mesma lógica do ABC, do trauma, e aí focando principalmente nos problemas principais que devem ser corrigidos na medida que eles forem sendo encontrados. E tendo sempre em mente a máxima de que uma lesão grave ela tem que ser corrigida o mais rápido possível e de maneira mais simples como for possível para tentar retirar esse mecanismo. Então, a gente vai começar ali no exame primário das vias aéreas, né? Então, primeiro pelo ar. O mecanismo que pode ser bastante ameaçador aí é a obstrução, né? Então, você pode ter obstrução de vias aéreas tanto por edema, por corpo estranho, vômito ou compressão externa, enfim, qualquer mecanismo que venha ali a obstruir a passagem de ar para as vias aéreas e para os alvéolos. Os sinais clínicos importantes que devem ser pesquisados nesse momento, né, seria retração intercostal, supraclavicular, né, sinais de esforço respiratório, que também pode ser visto pelo movimento de aletas nasais, pela abertura bucal, expansibilidade alterada do tórax, né? E no caso do paciente ter alguma produção vocal pode ser alterada, né? Ou estridor das vias aéreas, crepitação de ali partes ósseas e algumas alterações que podem indicar fratura ou lesões da anatomia do paciente.
Então, falando sobre obstrução, né? O que a gente visa é identificar o mais breve possível e remover o fator obstrutivo que tiver na via aérea. Isso pode ser feito tanto por uma aspiração, que vai levar a uma retirada, mas não definitiva, né, de um fator obstrutivo, seja ele sangue, vômito ou corpo estranho, e tanto quanto uma compressão externa por uma luxação, uma fratura, que possa estar fazendo uma compressão da via aérea. Em relação à lesão traqueobrônquica, é um trauma menos prevalente, porém ele é bastante grave. Na maioria das vezes o paciente acaba indo a óbito na cena, e geralmente eles acabam acontecendo em torno de 2,5 centímetros da carina. Quando é um trauma contuso, ele é resultante da transmissão daquela energia do impacto e acaba levando a lesão entre estruturas que são interface entre uma estrutura que tem mais mobilidade e uma estrutura mais fixa, né? E aí ali acaba ocorrendo alguma ruptura, uma laceração de traqueobrônquica, né? Ainda existe uma alta mortalidade intra-hospitalar com lesão traqueobrônquica, além da mortalidade no pré-hospitalar, e geralmente ela é associada com outras complicações, né, como pneumotórax, pericárdio. Em traumas contusos, né, geralmente você tem aí lesões em interfaces, né, como eu tinha dito, e os traumas penetrantes com laceração, muitas vezes é preciso ter bastante cuidado para, se você precisa de uma via aérea definitiva, você pode acabar piorando uma situação de lesão traqueobrônquica na hora da intubação. O que nós podemos pesquisar a fim de diagnosticar uma lesão traqueobrônquica, né? Você pode ter uma hemoptise do paciente, né? Palpar enfisema subcutâneo na região cervical. Você geralmente, muitas vezes, pode ter pneumotórax hipertensivo associado, né? Sinal de cianose do paciente. A expansão pulmonar que não consegue ser feita porque a via aérea não está pérvia. Ou então quando o paciente está em ventilação mecânica, se houver uma lesão abaixo de onde o cuff foi insuflado, vai haver vazamento contínuo do ar que deveria ir para as vias aéreas inferiores. Então, pode ser pesquisado, além do exame inicial, a confirmação do diagnóstico por broncoscopia, né? Geralmente você precisa fazer uma drenagem de tórax quando você tem uma lesão de traqueobrônquica, porque senão você não vai conseguir retirar o ar que acaba escapando por ali. A via aérea, nesses casos, geralmente ela é difícil, né, pelas alterações anatômicas que você tem da via aérea alta. Então, muitas vezes é necessário ou uma intubação seletiva para que você consiga ventilar o pulmão onde não tem aquele brônquio lesado, ou então, se você conseguir posicionar o cuff além da lesão, também você pode conseguir evitar que o ar escape para fora, né? Aí, após essa primeira estabilização, vai precisar de uma interconsulta com o especialista para estabelecer o momento ideal para fazer uma intervenção definitiva ou uma correção dessa lesão. Em relação à respiração, né? Então, o primeiro exame vai ser você expor o tórax do paciente. Se por acaso ele tiver com colar cervical, pode ser necessário a remoção para ver vasos do pescoço. Sempre quando for remover o colar cervical do paciente, vai ser necessário que alguém fixe a cervical do paciente para não causar uma possível lesão neurológica, né? E aí você vai proceder à avaliação da movimentação torácica, do padrão respiratório, da frequência respiratória do paciente, a ausculta do murmúrio vesicular, né?
E palpação para sentir pontos de sensibilidade, pontos que pode haver crepitação, alterações anatômicas, a fim de encontrar onde que houve essa lesão. O pneumotórax hipertensivo, né, que é uma lesão importante aí, que deve ser primeiramente identificada, né? Ela acontece quando você cria uma válvula unidirecional no pulmão ou na parede torácica. Você tem uma entrada de ar para a parede torácica, mas esse ar que entra entre o pulmão e a parede torácica, ele não consegue sair mais. Então, essa quantidade, esse volume de ar vai aumentando cada vez mais e acaba deslocando todas as estruturas para o lado contralateral, causando mais colapamento das vias aéreas e aí piorando tanto a ventilação como o débito cardíaco através da compressão do mediastino, diminuindo o retorno venoso e culminando num choque obstrutivo, né? Muitas vezes a causa disso pode ser uma ventilação mecânica em pacientes com uma lesão pleural que não foi identificada. Alguns procedimentos invasivos, como um acesso venoso central, podem acabar causando um pneumotórax, que pode acabar se transformando num pneumotórax hipertensivo também. Então, aqui uma imagem ali do que acaba acontecendo, né? O ar que pode estar entrando tanto por uma lesão pleural, como por uma lesão na parede torácica, e não tem nenhuma válvula, é uma válvula que só entra o volume de ar, mas ele não consegue ser retirado por nenhum mecanismo. Então, ali vai aumentar a pressão cada vez mais até que toda essa estrutura anatômica aqui acaba sendo comprimida, né, levando à compressão ali do mediastino, do coração, do pulmão contralateral. O diagnóstico dessa condição ele é clínico, o tratamento nunca deve ser adiado por um exame complementar. Então, os sinais são bem claros, né? Existe dor torácica, um esforço respiratório grande, né, que vai levar a uma dispneia, taquipneia, com instabilidade hemodinâmica, né? Por conta da compressão ali de vasos, um desvio que pode acontecer contralateral da traqueia, né? Você tem também a ausência de murmúrio vesicular do lado onde está acontecendo aquele aprisionamento de ar, distensão de veias do pescoço, porque o retorno venoso fica prejudicado, e hipertimpanismo, porque você tem aumento do conteúdo aéreo dentro do tórax, do lado afetado. O tratamento é imediatamente uma descompressão, né, transformando o pneumotórax hipertensivo num pneumotórax simples. Isso deve ser feito aí com uma agulha, né, com um catéter de 5 a 8 centímetros, mas estudos mostram que um catéter que tem até 8 centímetros, em 90% dos casos você vai conseguir atingir o espaço pleural e drenar fazer uma válvula, né, de escape para aquele conteúdo aéreo. No caso de você usar um catéter menor, pode ser que seja mais difícil e essa função de alívio não seja bem sucedida. O espaço é o quinto espaço intercostal, né, que deve ser funcionado ligeiramente à frente da linha axilar média. Se, por acaso, esse procedimento não funcionar, você tem a alternativa de fazer uma toracostomia e aí fazer uma descompressão apenas digital, abrindo ali um orifício no tórax do paciente para drenar o ar que está aprisionado. Após essa toracostomia, você vai ter que colocar um dreno de tórax, que já vai ser o tratamento do pneumotórax simples, que foi transformado. Outra lesão seria um pneumotórax aberto, né? Ele acontece quando você tem um orifício que é pelo menos 2/3 do diâmetro da traqueia. Aí o ar vai entrar preferencialmente por essa lesão, porque ela vai ter uma resistência menor do que a resistência das vias aéreas. E os sinais que a gente encontra nesse tipo de lesão seria a dor no local, né? Além
da visão da lesão propriamente dita, né? O esforço respiratório do paciente, diminuição de murmúrio vesicular do lado afetado, e também o som da passagem do ar aos movimentos respiratórios. Aqui está a ilustração do orifício aqui, que acaba sendo maior do que o próprio orifício da traqueia, onde vai haver um fluxo maior de ar por aqui do que o fluxo que vem para dentro do pulmão, aí impedindo com que esse lado aqui consiga fazer uma troca adequada. A correção para essa lesão, ela é o curativo de 3 pontas, né? Que na verdade é um selo com a fixação em 3 lados dele e um quarto lado que fica aberto. Quando o paciente vai inspirar, esse curativo ele vai colabar e aí o ar vai entrar pela via aérea superior e não pela lesão torácica. Quando o paciente expirar, vai haver o alívio dessa pressão e o ar pode sair pelo espaço que não foi fixado. Tem que cuidar sempre para que não fixe esse lado também, porque aí não vai funcionar. Então, passando daí na avaliação das lesões mais importantes, a gente passou pela parte da via aérea, pela respiração, A, B, e agora a circulação. Na parte da circulação, a gente tem a contusão torácica, né? Que pode tanto acarretar uma disfunção do miocárdio, como lesão de parede miocárdio, ou até uma parada cardiorrespiratória pela contusão. A avaliação inicial deve ser focada em estabelecer ali se existe sinais de instabilidade hemodinâmica, né? De engurgitamento das veias do pescoço, palpação de pulsos centrais para ver se os pulsos estão rítmicos, se existe uma irregularidade ou um pulso não suficiente para fazer um débito cardíaco adequado, né? A ausculta cardíaca é importante para tentar entender ali a qualidade e a regularidade dessas contrações cardíacas. Nós temos também a possibilidade de um hemotórax maciço, né? Que é quando pelo menos 1.500 ml ou mais de 1/3 da volemia se encontra dentro da cavidade torácica do paciente. Isso geralmente ocorre mais comumente através de um trauma penetrante. E esse trauma, ele geralmente, quando ele ocorre na linha entre os mamilos, na parte frontal do tórax, ou na linha interescapular, na parte posterior do tórax, que é a janela do mediastino, acaba pegando estruturas nobres e vasos que podem sangrar um volume muito grande e fazer um hemotórax maciço. No tratamento dessa lesão, você precisa fazer uma ressuscitação volêmica, né, com cristalóide ou hemoderivado, para tentar recompor o volume perdido. Uma drenagem do tórax para liberar ali o pulmão desse volume que está também comprimido, a expansibilidade, o funcionamento e a troca gasosas. E muitas vezes você acaba tendo que fazer uma toracotomia de urgência, e quando existe uma drenagem imediata de 1.500, mais de 1,5 litro, pelo menos 1,5 litro ou mais de sangue, você precisa, um indicativo de que você deve fazer uma toracotomia. Isso quando o dreno tem esse débito, né? Se o dreno não tem esse débito inicial
mas ele permanece com 200 ml hora por 2 a 4 horas, ou você tem uma necessidade persistente de transfusão, também é um indicativo que você deveria pensar em fazer uma toracotomia para o paciente. Aqui tem o tamponamento cardíaco, também é uma lesão que ela ocorre por acúmulo de fluido no saco pericárdico, geralmente é de sangue. Ele pode ser tanto por lesão de vasos da base, como lesão de vasos coronários. Ele acaba restringindo aqui a expansibilidade do miocárdio, diminuindo o influxo de sangue para dentro do miocárdio e aí diminuindo a pré-carga, a contratilidade e, por fim, diminuindo o débito cardíaco causando choque. Aqui uma imagem de ultrassom mostrando o acúmulo aqui de sangue no espaço entre o miocárdio e o saco pericárdio. O tratamento do tamponamento cardíaco, né, que é uma lesão que tem uma velocidade de evolução variável, então ele pode se apresentar já com choque ou ele ir desenvolvendo lentamente. Muitas vezes a tríade, né, do abafamento de bolhas, o engurgitamento jugular e a hipotensão, ela não ocorre como na descrição clássica, mas o sinal de Kussmaul geralmente é um sinal bem fidedigno, né, onde você tem o aumento da pressão venosa, a inspiração do paciente. E existe aqui um importante diferenciador, né, entre o tamponamento e o pneumotórax hipertensivo, que eles podem ser confundidos ali na avaliação inicial. O que fala a favor do tamponamento seria um hormonil vesicular bilateral e proporcional, né? Aí no pneumotórax hipertensivo, geralmente você vai ter hipertimpanismo e alteração entre a ausculta de um e outro hemitórax. O FAST, né, ele tem uma acurácia de 90% a 95% para identificar hemopericárdio, né, e tamponamento cardíaco. O hemotórax, quando ele ocorre concomitante ao sangramento dentro do saco pericárdico, ele geralmente piora a acurácia do FAST, tanto contribuindo para resultados falsos positivos quanto para falsos negativos. E uma alternativa que seria válida no caso de ser um exame inconclusivo seria a utilização de uma ecocardiografia. O tratamento dessa situação é ou uma toracotomia ou uma esternotomia, que seria o tratamento preferencial. Mas, no caso de você ter uma situação de instabilidade ou não ter um cirurgião treinado para fazer esse procedimento, você pode fazer uma pericardicentese de alívio, né? Que seria a punção ali subchifoide para drenar esse sangue. Se for disponível um ultrassom, seria também melhor para melhorar a acurácia dessa punção. Em relação a uma parada cardiorrespiratória secundária ao trauma, né, a gente tem que ter em mente que o evento cardíaco ele pode ter sempre precedido o trauma. Para evoluir com uma parada cardiorrespiratória por trauma, a gente vai utilizar a ressuscitação de acordo com a CLS, além de durante essa ressuscitação, você tentar identificar e tratar os problemas que foram decorrentes do trauma, que podem ter sido causadores da parada, né? Então, aqui tem o fluxograma ali, como está no ATLS. Você tem o time de trauma que vai socorrer o paciente, né? E vai iniciar a ressuscitação cardiopulmonar. Uma vez que haja retorno à circulação espontânea,
você vai fazer os cuidados pós-parada. No caso de não haver retorno, você tem que identificar ali o que está causando a dificuldade da circulação, né? Então, você tem como primeira opção aqui a drenagem do tórax bilateral. Se ela for efetiva e houver retorno à circulação espontânea, você vai proceder à estabilização do paciente, né? E aí o manejo pós-parada. Aqui a continuidade, no caso você não ter estabelecido a circulação, mesmo procedendo drenagem de tórax, né? Então, a próxima etapa seria você fazer uma toracotomia, né? E uma pericardiotomia, procurando liberar o coração de um possível tamponamento. Se você tem aqui duas situações, né? De hipovolemia ou de injúria do miocárdio, né? Então, na situação de você ter o paciente com hipovolemia, você aí tem algumas manobras que podem ser feitas, né? Como clampeamento da aorta, né? Para tentar otimizar o sangue que o paciente tem ali para o retorno da circulação. E na parte torácica, né? Você pode ligar vasos ali, ver onde que está a fonte de sangramento, né? E fazer hemostasia. Se é uma lesão cardíaca, aí é preciso fazer o controle dessa lesão, né? E o reparo anatômico do miocárdio para tentar restabelecer a função cardíaca. O final do fluxograma seria o restabelecimento da função cardíaca, aqui do retorno à circulação espontânea, e aqui seria após o clampeamento, né, hemostasia dos vasos sangrantes, se eles forem encontrados, né, você continua o processo de ressuscitação, né. Se por acaso você não teve sucesso, pode ser feita através da toracotomia uma massagem direta do coração e proceder à ressuscitação até que ou você obtenha sucesso ou infelizmente o procedimento, a lesão seja muito extensa e não tenha como salvar o paciente. Em relação ao exame secundário, né, a gente tem aí lesões potencialmente ameaçadoras à vida. Nesse caso, seria necessário um exame físico mais aprofundado, né, e uma alta suspeição dessas lesões. Embora elas não sejam tão críticas como as primeiras, mas você pode acabar perdendo o diagnóstico ou passando batido em alguma lesão e ela poder agravar o quadro do paciente e depois contribuir com o aumento da mortalidade. Nessa fase, você tem que lançar a mão também de eletrocardiograma, oximetria de pulso, monitorização, né, exames laboratoriais e exames de imagem para aumentar o grau de entendimento de como foi a repercussão daquele trauma torácico, né? Então, você tem raio-x ou tomografia, se você tem suspeita de lesões ali que não são superficiais ou lesões espiais, lesões internas, né? E o FAST estendido para tentar identificar a hemopneumotórax que também não são de uma escala tão grande assim, e não chegaram ainda ou não seriam tão importantes nesse momento de causar uma instabilidade. As principais lesões que devem ser identificadas no exame secundário seria o pneumotórax simples, né, com hemotórax simples também, a instabilidade torácica, né, com a contusão pulmonar, contusão cardíaca, a rotura traumática de aorta,
no caso, uma rotura pequena, né? E lesões diafragmáticas também, que às vezes são de difícil identificação, ou rotura de esôfago por trauma contuso. Em relação ao pneumotórax simples, né, a clínica que apresenta geralmente uma diminuição do murmúrio vesicular com um hipertimpanismo do lado acometido. Esse pneumotórax simples diminui ali o contato do pulmão com a pleura e diminui a expansibilidade torácica desse lado. Com o raio-x de tórax simples, ele pode ser identificado. E a conduta, nesse caso, é uma drenagem simples de selo d'água, como já foi comentado anteriormente. Se, por acaso, ele for subclínico de um volume reduzido, ele pode ser tratado de forma conservadora. Agora, se o paciente precisar ser transportado por via aérea, é recomendado que se faça drenagem do tórax, independente do volume que está ali, ou instabilidade ou não do paciente. O hemotórax simples, ele é um conteúdo de sangue ali na cavidade torácica que não passa de 1.500 ml. E geralmente ele acaba sendo autolimitado, né? A clínica é uma maciez à percussão do tórax e a diminuição do murmúrio vesicular daquele tórax acometido, né? O raio-x em posição supina, ele pode facilitar o diagnóstico também, mostrando uma opacidade homogênea ali na região posterior do tórax, quando o paciente vai receber um raio. A conduta é a drenagem de tórax para remover aquele conteúdo sanguíneo, né? E isso necessita de uma reavaliação constante, porque a gente precisa identificar se esse sangramento estancou ou se realmente o paciente continua drenando sangue e é preciso fazer uma outra abordagem. O tórax instável é quando o paciente acaba fazendo uma descontinuidade de uma região de fratura com o restante da caixa torácica, né? Então, você tem geralmente múltiplas fraturas de costela em mais de um segmento concomitante, ou então quando você faz, mais comumente na infância, uma luxação aqui de um segmento de uma costela com a sua articulação com o externo, e aí você tem essa flutuação de uma região que pode fazer aí um tórax instável. Pode haver ali, além do tórax instável, geralmente é um trauma de alta energia, então você vai ter repercussões ali, como contusão pulmonar, acúmulo de fluidos alveolares ali, né? E geralmente o paciente adulto ele tem fratura e contusão concomitantes, né? Mas a criança, como o tórax dela é mais complacente, ele pode fazer tanto uma contusão pulmonar sem fratura como uma fratura sem contusão. A clínica é geralmente uma crepitação e movimentos respiratórios anormais do paciente. O diagnóstico de uma fratura por raio-x, né? Ou que você vai identificar a fratura ou a luxação costochondral. O tratamento consiste principalmente na identificação ali de uma hipóxia e a necessidade de uma via aérea definitiva, quando acontece do paciente ter uma instabilidade que não permite uma troca eficiente. Aí, no caso de o paciente ainda estar bem, muitas vezes o que mais atrapalha ali é a questão da dor no local onde houve o trauma. Então, uma analgesia bem realizada, tanto venosa como um bloqueio regional da parede torácica, pode estabilizar esse paciente e não ser necessário uma via aérea definitiva, ao menos, e simplesmente com
um O2 suplementar, você consegue manter uma ventilação adequada. Em relação à contusão cardíaca, né, você tem lesões menos importantes ali do miocárdio, ou rotura de câmaras, dissecção, trombose coronária, ou lesões valvares, pode acontecer com traumas contusos, né? Geralmente isso repercute com hipotensão, arritmias e discenesias de parede que podem ser identificadas no ecocardio. E o eletro, quando a contusão cardíaca, ele pode se apresentar de múltiplas formas, tanto como se fosse um infarto do miocárdio, como uma taquicardia sinusal, outras alterações como FA, bloqueio de ramo, alterações da repolarização inespecíficas. Quando existem alterações do eletro após uma contusão de tórax com uma contusão cardíaca, há necessidade de monitorização desse paciente por pelo menos 24 horas, independente da estabilidade ou instabilidade do paciente. O evento da ruptura traumática de aorta é uma causa muito comum de morte súbita. Então, geralmente, quando o paciente sobrevive a uma ruptura, é porque ela não foi completa, né? A continuidade ali da circulação da aorta, da distribuição desse sangue, ela pode acontecer tanto porque a adventícia está íntegra, como porque houve um tamponamento externo, quer seja por um hematoma que estava ali ou um outro fator que não permitiu que a aorta continuasse sangrando para dentro da cavidade. Ela frequentemente não apresenta uma clínica específica, né? A instabilidade hemodinâmica quando o paciente está hemodinamicamente estável, a probabilidade de que seja uma ruptura de aorta traumática, ela é muito pequena. Uma forma de diagnosticar essa lesão pode ser por um tomo helicoidal contrastado, né? Que é um exame que possui quase 100% de acurácia, mas se porventura houver alguma dúvida, você pode lançar mão de arteriografia ou uma eco transesofágica para tentar identificar ali algum ponto de ruptura que seja menor, né? A conduta clínica para casos de diagnóstico de ruptura primeiro o controle da frequência cardíaca, que não deve passar de 80, e a PA média que deveria ser mantida em torno de 60 a 70 milímetros de mercúrio, sendo sugerido ali para esse controle o esmolol, ou como alternativa um bloqueador de canal de cálcio. E, geralmente, quando há processo de ruptura de aorta, a abordagem endovascular é a preferencial e ela acaba tendo bons resultados em curto prazo. No caso de você estar em um ambiente que não tenha como tratar esse tipo de lesão, o paciente tem que ser priorizado para ser transferido imediatamente para um local que possa lidar com esse tipo de trauma. As lesões diafragmáticas, elas geralmente são mais facilmente diagnosticadas à esquerda, porque à direita o fígado acaba tanto obliterando como dificultando a identificação por exames de imagem. Geralmente, quando o trauma ele é contuso, ele acaba promovendo uma laceração radial e uma herniação de conteúdo para a cavidade torácica. Quando o trauma é penetrante, as perfurações elas geralmente são pequenas e acabam podendo permanecer assintomática por bastante tempo. Quando a lesão diafragmática ela ocorre na cúpula à esquerda, o raio-x geralmente ele mostra uma elevação da cúpula. Quando acontece à direita, na verdade está ao contrário aqui.
À direita, né, na área sob o fígado, geralmente a gente identifica apenas uma elevação da cúpula diafragmática. Quando é à esquerda, você pode tentar a passagem de uma sonda nasogástrica, né, e ver a imagem dela por um raio-x simples, que a ponta dela estaria na intratorácica, né? Se porventura isso não for possível identificar a lesão, você pode optar por um estudo com contraste gastrointestinal. E uma forma de também procurar essa lesão seria através da própria laparoscopia ou uma toracoscopia, que aí já poderia ser diagnóstico e tratamento. A ruptura de lesão de esôfago por trauma contuso, né, ela pode ser causada por uma expulsão forçada de um conteúdo gástrico, quando o paciente acaba recebendo um golpe na região do estômago, levando a uma ruptura linear do esôfago distal, né, proximal à região gástrica, que vai levar a extravasamento de conteúdo, a mediastinite e assim por contiguidade levar um empiema quando essa mediastinite vai entrar em contato ali com a pleura. Clinicamente semelhante a um hemopneumotórax, né? Apresentando dor ou choque desproporcional à lesão externa que você identifica. O diagnóstico é dado pela presença de ar no mediastino, né? Que pode ser confirmado com um contraste ou com uma esofagografia, que vai identificar ali a lesão esofágica. A conduta é uma drenagem daquela região onde houve esse extravasamento de conteúdo e o reparo direto do esôfago. Excelente, William. Foi uma abordagem bem ampla, né, de todas as lesões que a gente pode encontrar no tórax. Lesões torácicas, aí tem 2 cirurgiões aqui na sala, né, já participaram do atendimento desses pacientes. Elas podem ser desde lesões mais simples, como lesões assim mais complexas, né, e muitas vezes o paciente pode apresentar óbito até no local, por conta das estruturas que tem dentro do tórax, que são bastante importantes. A primeira coisa que a gente precisa abordar mesmo, né, é algo relacionado à circulação de ar, né? Então, um traumatismo da traqueia, alguma lesão ali causando um pneumotórax hipertensivo, isso tudo precisa ser identificado. Principalmente na via aérea alta, né, algum grau de obstrução, o paciente pode ter alguma prótese obstruída, tem que identificar rapidamente. Lesões que podem causar edema da via aérea. No exame clínico, você consegue identificar isso muito rapidamente. Precisa estar atento para fazer a correção necessária imediata, porque são lesões que podem levar ao óbito muito rapidamente, né? Então, é importante ter um bom treinamento nessa identificação, assim como na correção, na hora de fazer uma intubação orotraqueal. Essa intubação na emergência, no paciente que tem um comprometimento da via aérea, ela é mais difícil mesmo, então é importante que a gente tenha e se submeta a esse treinamento enquanto residentes, né, para poder ter a segurança de fazer um procedimento cada vez com maior grau de dificuldade, né? Então, fazer essa identificação e agir rapidamente. A gente vê também, recebemos, né, na UTI, já com manejo inicial, esses pacientes que têm a contusão torácica com fratura de múltiplos arcos costais e causando um tórax instável. Eles vêm com um padrão respiratório muito ruim, eles vêm geralmente entubados para nós aqui no nosso serviço. A nós aqui na UTI, o que resta fazer? A gente precisa muito otimizar a analgesia desses pacientes, porque eles sentem muita dor, então a gente usa vários tipos de analgésicos,
opioides, usamos anti-inflamatórios quando o paciente não tem risco para um sangramento maior, ele está estável, a gente usa também e eles respondem muito bem. Normalmente aqui no nosso serviço, a gente já recebe esse paciente entubado. Então, depois que nós temos um controle melhor da analgesia desse paciente, a gente começa então a fazer o despertar, avaliando o grau de dor desse paciente, o quanto ele tolera, e o desmame da ventilação também tem que ser gradual, avaliando a capacidade dele respirar de forma confortável. A fratura está lá, ela está presente e vai ter uma alteração da mecânica ventilatória desse paciente. Ele corre o risco de fazer uma falência respiratória do tipo ventilatória por conta da dor e a arquitetura torácica dele comprometida. Então, é muito importante que a gente tire pelo menos a dor para que ele consiga continuar ventilando adequadamente, tentando expandir o pulmão e a gente possa seguir com esse desmame de ventilador para eventualmente estubar ou avaliar a necessidade de um desmame que vai ser mais lento, dependendo do comprometimento da arquitetura torácica dele, eventualmente indicar uma traqueostomia, pensando já nesse desmame difícil e lento da ventilação mecânica. Esses pacientes, eles têm um risco maior de infecção. Imagina você todo o esforço que o cirurgião faz lá no centro cirúrgico, que na sala de emergência mesmo para a ressuscitação desse paciente, fez um hemotórax maciço, fez uma politransfusão nessa ressuscitação, fez uma toracotomia aberta lá na sala de emergência mesmo, o paciente sobreviveu e veio para nós na UTI. Nós temos que controlar a dor desse paciente e nós temos que fazer todas as medidas necessárias para evitar que ele tenha uma infecção, porque o risco é grande para ele. É um paciente que está mais suscetível. Como estava discutindo hoje com a Larissa, né? Ele tem, normalmente, os pacientes que têm uma fratura de arco costal escalonada, um tórax instável, ele tem uma contusão pulmonar associada também. E essa área de contusão não quer dizer que está infectado. Um pulmão contundido é um pulmão machucado, é um pulmão que ele tem uma suscetibilidade de fazer infecção nessa região. Então, ele tem o substrato para a infecção, mas para fazer infecção tem que ter a bactéria. Para ter a bactéria, esse paciente, a bactéria tem que ser levada até aquela região. Então, prestar atenção na pressão do cuff, do tubo, se está adequadamente insuflado, se o paciente tem a higiene oral adequada, feita diariamente, tem que manter isso. Muitas vezes o paciente tem uma condição de higiene oral prévia ruim, uma condição dentária prejudicada, e que isso aumenta o risco de levar bactérias ali para a via aérea inferior, fazer infecção. E um quadro de infecção nesse paciente piora ainda mais a condição dele, pode prolongar ainda mais o internamento e aumenta consideravelmente o risco de morte desse paciente. Ele já tem uma situação que é bastante grave, que demanda do organismo dele muito cuidado para a recuperação, para a reabilitação do paciente, mas se em cima daquele trabalho, vivendo o desmame da ventilação, tentando respirar com aquelas fraturas nos arcos costais, ele ainda tem um quadro infeccioso em cima, a gente desanda absurdamente todo o nosso trabalho. Então, ele vai perder a musculatura, ele vai enfraquecer, ele pode desnutrir ainda mais, e isso vai diminuindo a chance de recuperação dele a cada novo quadro. Por isso, a gente precisa ser obstinadamente, buscar obstinadamente todo o cuidado para que esse paciente não infecte. Realmente é muito difícil. As lesões de esôfago, né, como você citou ali, elas são bastante dramáticas, né, podem fazer edema ali, pode fazer mediastinite. Mediastinite também é outra condição muito grave e que, se o paciente sobrevive, pode trazer ainda uma morbidade grande, assim, uma redução muito grande da qualidade de vida do paciente. Ele vai precisar de procedimentos depois para fazer a correção, às vezes ele vai ter que fazer o desvio, né, do esôfago, alimentação por uma outra via alternativa.
porque precisa de processo de cicatrização ali daquela região para depois reconstruir o trânsito. Você não vai reconstruir o trânsito em cima de um ambiente que está infectado, porque a chance de haver uma deiscência das anastomoses é muito grande. Em relação ao hemotórax maciço ou hemotórax, né, que não é maciço, com volume menor, né, é um paciente que assim, todos esses pacientes com trauma torácico, facilmente você consegue fazer diagnósticos do tipo de lesão com exame clínico, pegando no paciente, auscultando o paciente, percutindo o tórax, palpando. Dificilmente precisa de um exame complementar, a menos que você, depois com calma que ele tiver estado, precise de uma investigação mais aprofundada. Mas ali, no calor do momento, a hora que ele chega, o exame clínico bem feito é capaz de fazer o diagnóstico que você precisa para salvar a vida dele. E depois que ele está estabilizado, a gente segue com a investigação normal. Nesses tipos de sangramento ou hemotórax, pode haver, então, uma lesão de uma artéria intercostal, né, e o paciente sangrar maciçamente, é um ramo que vem direto da aorta, né, ele pode morrer por isso. Então, a gente precisa identificar, drenou, tem sinal ali de maciçez, drenou tórax, veio sangue volumoso, o paciente está chocado, então você tem que suspeitar dessa lesão e precisa fazer uma intervenção. E isso acontece na sala de emergência, muitas vezes, né? Quando esse paciente vem para nós na UTI, ele já vem em fase de finalização da ressuscitação volêmica, praticamente. A gente tem um protocolo aqui no hospital de transfusão maciça que, depois que ele foi instituído, ele é feito de uma forma muito rápida, as equipes estão bem treinadas em relação a isso. A gente viu mudar muito o atendimento desses pacientes de trauma com a disponibilização rápida do sangue para a ressuscitação volêmica. E a evolução deles também a longo prazo é completamente diferente. Então, é um paciente que perdeu sangue e você está ressuscitando ele com o que ele precisa, aquilo que ele perdeu, que é sangue. Não vou ficar fazendo muito soro para ressuscitar, diluindo fatores de coagulação que podem aumentar a displasia sanguínea dele. Então, está agindo de uma forma rápida, mas não adianta só também fazer essa transfusão sem que você haja onde está o problema, né? O balde está furado, você precisa furar o buraco enquanto está enchendo, é tudo concomitante. Mas para a gente ter sucesso, precisa ter essa ação rápida. E também existem as lesões, né, da coluna torácica que precisam ser avaliadas. O paciente, às vezes, já vem com choque medular, com uma lesão medular, e também pode se confundir com algum sangramento do trauma. É preciso levar em consideração isso também, né? Estabiliza o paciente para fazer a investigação em seguida. Mas é um paciente bastante complexo, que demanda bastante cuidado. É o paciente que fica um período mais prolongado em reabilitação dentro da UTI e que necessariamente vai precisar de bastante fisioterapia no pós-alta, é muito importante para ele, além de uma boa nutrição também. Basicamente isso. Vocês têm alguma pergunta, alguma coisa que vocês queriam comentar? Vou chamar aí Rebeca, Alfredo, Thalita, Michael, Larissa. Acho que foi excelente a aula, muito obrigada. E semana que vem a gente vê com o próximo tema, então. Certo, pessoal? Muito obrigada. Obrigada a todos.